Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a minha experiência de mais de 20 anos aí conduzindo grupos de trabalho, treinamentos, projetos práticos, e nós fizemos alguns levantamentos e questionamentos com essa galera toda aí que participou desse projeto, seja em sala de aula, seja na parte aplicativa de prática, e perguntamos a essa turma quais eram as dificuldades que eles tinham encontrado e quais seriam as oportunidades que eles enxergaram ao longo do projeto através desse método bem objetivo e bem prático. E aí, falando um pouquinho de oportunidades que a gente também coletou através desses questionamentos, dessas entrevistas, uma grande oportunidade foi a integração com os colegas, isso relatado pelos próprios alunos, pelos próprios usuários de projeto prático, integração com os colegas, o aprendizado, o conhecimento, as melhorias aplicadas na fábrica, a visibilidade, o retorno financeiro para a empresa, a satisfação da empresa e a satisfação de cliente. Então tudo isso são depoimentos de pessoas que aplicaram a metodologia, que utilizaram isso no seu negócio, na sua empresa, e nos trouxeram esse feedback, nos deram esse retorno. Mais lucratividade para a empresa, clientes mais felizes e satisfeitos com a marca. Isso quem está trazendo são as pessoas que utilizaram o gerenciamento de projeto na prática. Além do conhecimento, oportunidades de adquirir experiência para futuras ações. Isso, para mim, é o grande legado que se deixa a partir dessa nossa experiência prática, que, acompanhando e monitorando um projeto prático, as pessoas adquirem essa tecnologia, adquirem esse conhecimento e podem tranquilamente implementar em qualquer outro projeto que for demandado na empresa. Olha que depoimento interessante. Além de melhorias a serem implementadas na empresa, o grupo aprende ferramentas de gestão de projetos que auxiliarão no desenvolvimento de futuros projetos também. Então, vejam que a convergência toda dessa metodologia a partir do depoimento das pessoas é que aprende o método, aplica na prática e consegue aplicar para futuros projetos, mesmo sem ter toda a orientação e o tutoriamento que a gente faz. Outra oportunidade, de crescimento e aprendizagem, a constante mudança no projeto. Diminuição de custos para a empresa, maior visibilidade aos integrantes do projeto, o conhecimento, a inovação e tecnologias. Então, o que eu tenho notado ao longo desse tempo todo que a gente vem acompanhando o projeto é que, se nós utilizarmos uma metodologia muito complexa para um projeto que não demanda isso, não vai funcionar. Ao mesmo tempo, se nós utilizarmos uma metodologia muito simples para um projeto muito complexo, também não vai funcionar. Então, é trabalhar a gestão de projetos sob medida, e a metodologia que a gente tem utilizado, que a gente tem aplicado na prática, ela engloba tudo isso. Dependendo da demanda do projeto, utiliza mais ou menos ferramentas, amplia mais ou menos a questão do aprofundamento, da discussão do projeto, da análise do projeto e da proposta de plano de ação. O que eu tenho notado na prática é que o grande coroamento do método de gerenciamento de projetos na prática é a aplicabilidade através de planos de ação, ou seja, implementando planos de ação, adquirindo essa experiência em como conduzir toda a questão de uma ferramenta chamada 5W2H, que é onde as pessoas podem, no seu ambiente de trabalho, utilizar de uma forma muito prática e muito simples, propondo ações a partir do levantamento e a partir do tema que foi dado para essas pessoas. Outra questão que eu tenho observado também, e nós fizemos esse questionamento com essa galera que está trabalhando com a gente aí, na implementação do projeto, o que mais lhe incomoda e preocupa? Então, o que veio de reporte, o que veio de relato para nós? Alinhamento e viabilidade. A conclusão é o fechamento. As pessoas querem realmente ver a conclusão disso, entender a viabilidade e aplicar essa viabilidade. Olha que interessante isso. Se o projeto irá possuir resultados positivos, porque é uma grande expectativa, é uma grande demanda que a gente nota tanto de quem orienta o projeto quanto de quem vai executar o projeto. No início era em não conseguir entregar o projeto no prazo. Observe que a questão não só de custo, mas de prazo é muito importante para um projeto, porque ele tem que aliar o prazo estimado de conclusão, ele tem que aliar o custo e o ganho, a relação de payback, e ele tem que
Porque se nós olharmos numa empresa, por exemplo, uma organização ágil, uma organização que quer demandar essas melhorias de forma mais abrangente, mais rápida, o prazo é muito importante. Outra questão que era uma incomodação no começo do projeto e deixou de ser, não conseguir entender o método e colocar em prática aquilo que foi planejado. E a grande sacada disso é a mentoria, o monitoramento do projeto na prática, orientando em todas as suas etapas, orientando nas ferramentas, orientando no resultado, orientando nos cálculos de retorno sobre o investimento, conduzindo toda essa questão de entender o que é uma tarefa, quais são as tarefas importantes. Outra preocupação que também ela é demandada aí logo no começo de qualquer projeto que nós acompanhamos é de não conseguir adequar o trabalho teórico no que realmente está feito. Então, nesse aspecto, eu digo sem medo de errar, o projeto sob medida, ele vai fazer com que a gente consiga adequar a teoria, nem mais nem menos, a prática e o que for demandado na empresa, de acordo com a cultura, de acordo com o jeito da empresa de trabalhar. Então, a gente vê também que as pessoas trazem muito o grande ganho que eu noto na prática, seja para os meus alunos, seja para as pessoas que estão utilizando na própria organização, o entendimento e a compreensão. Para mim, essa é uma questão chave, é o entendimento e a compreensão de que a partir de uma teoria a gente pode aplicar na prática e também a partir de uma orientação e um mentoreamento, nós nos próximos projetos conseguimos implementar e aplicar de forma mais tranquila e sem precisar de tanta orientação. Para mim, esta é a grande sacada, é a grande chave dessa metodologia que nós estamos utilizando e que a gente propõe aí, chamada gerenciamento de projeto na prática. Bem, eu queria falar um pouquinho agora também sobre quando nós iniciamos um projeto ou quando nós iniciamos um treinamento de projeto, um questionamento que a gente fez foi quais eram as expectativas dessa galera aí no sentido de projeto. A primeira delas, que a gente considera importante, que é aprender a ferramenta. A partir do entendimento que se tem da ferramenta, eu consigo ter uma aplicabilidade bem importante na prática. Outro detalhe importante é em fazer um projeto que atenda às expectativas dos nossos gestores e traga resultado para a nossa empresa. Bem, aí eu queria comentar com vocês que realmente os empresários, os donos de empresa, os diretores de empresa, os gestores, quando nos contratam ou quando nos chamam para aplicar o projeto, eles têm uma expectativa de ganho, seja ele um ganho mensurável, seja ele um ganho não mensurável. E este ganho, na prática, nós já conseguimos acompanhar projetos aí não tão robustos, projetos de melhorias, não projetos muito simples, mas também não projetos muito complexos, com resultados financeiros na ordem de R$500 mil, R$200 mil, a partir do quê? Dessas expectativas e da tratativa que esses grupos de gerenciamento de projeto têm feito a partir do entendimento do método. Uma outra expectativa é desenvolver um projeto que pudesse ser implementado sem dificuldades e com o apoio da direção. Aí eu noto que quando o projeto, quando o tema, ele sai de um planejamento estratégico, quando o tema ele sai de uma diretriz estratégica da empresa e que tem o suporte da direção, que tem o suporte da alta direção, o resultado dele é de atender a expectativa do grupo o grupo executor, que a gente chama, que vai executar o projeto, ele se sente muito mais tranquilo. Num primeiro momento para entender a metodologia, para entender a ferramenta, e num segundo momento para conseguir conduzir o projeto de forma tranquila, com o propósito de resultado. Quando ele tem esse apoio, quando ele tem o suporte da empresa. Outra expectativa que nós observamos a partir desse levantamento é aprimorar os conhecimentos e capacidade de usar as ferramentas para auxiliar na elaboração de um projeto. E essas expectativas a gente consegue fazer um monitoramento e uma medição no final do projeto, e eu diria que 99,9% dessas expectativas elas são atendidas ao término, à conclusão de um projeto. Outra dificuldade que foi relatado e reportado aí pelo pessoal que utiliza na prática, pelos alunos, foi o desenvolvimento do processo da EAP, que é a estrutura analítica de projeto, aonde a turma tinha alguma dificuldade como inserir a informação, seja ele pacote de trabalho, seja ele a tarefa,
dentro da própria IAP, conciliar, uma das dificuldades que apareceu foi conciliar o projeto com outras atividades, porque a gente está falando de um trabalho onde a pessoa ela não tem um tempo integral, não é full time na área de projeto. Então ela foi designada a partir da sua expertise, do seu conhecimento, para trabalhar num determinado projeto, mas não é full time. Ou seja, ela tem outras tarefas, outras atividades. Uma dificuldade que o pessoal comenta é de colocar no papel. Por quê? Porque a gente nota que nas empresas, nas organizações, o pessoal tem muito aquele desejo já de ir partir para o finalmente. E esquece que o planejamento, e aí entra toda a parte de ferramenta e de método, esquece que o planejamento é uma das partes mais importantes para nós conduzirmos um projeto de forma objetiva e que ele, lá no final da história, ele dê um retorno, seja um retorno tangível, seja um retorno intangível. Outra dificuldade foi realmente de iniciar o trabalho, de começar o trabalho. De que forma? Bom, a empresa define um tema e aí a turma ficou, né? Formou-se o grupo e a turma ficou, tá, mas por onde que eu começo? Como é que eu vou começar todo esse trabalho a partir desse tema definido? Conhecimento do assunto, porque muitas vezes o tema definido pela empresa, ele não é de pleno conhecimento daquela pessoa que vai executar o projeto ou que vai acompanhar o projeto. Uma outra dificuldade que nós percebemos ao longo do tempo foi que cada grupo elege um líder. Tem que ter um líder do projeto, daquele tema, daquele projeto. E nessa definição de líder, muitas vezes a pessoa não se sente preparada para liderar. E aí é que entra, dentro da metodologia, o apoio, o suporte para essa pessoa enquanto liderança de projeto. Se define também um relator do projeto. Esse relator ele vai ter a incumbência de trabalhar e de redigir e de monitorar todas as ferramentas, seja cronograma, seja estrutura analítica, seja uma tabela Canvas, uma matriz Canvas, enfim. Uma dificuldade foi entender os conceitos. E ao longo do projeto, por isto que quando a gente fala de que o projeto aplicativo, o projeto aplicado na prática, é uma excelente oportunidade da pessoa que está trabalhando no projeto poder entender a teoria aliada à prática. E também é de passar o know-how, passar toda essa tecnologia para que nos próximos projetos que forem demandados dentro da empresa, a pessoa já tenha essa tecnologia. Outra questão importante que me chamou muito a atenção num depoimento de uma pessoa que estava trabalhando com o projeto a partir da nossa orientação, ele disse o seguinte, já tive um contato com a disciplina de projetos na faculdade, onde tivemos a oportunidade de trabalhar com diversas ferramentas. Minha principal expectativa era conhecer outras ferramentas e de fato aplicar o projeto. Este aluno, que depois a gente conduzia um projeto prático junto com ele, ele comentou que ele conseguiu, a partir deste método e a partir da definição da empresa de um tema, de implementar efetivamente um projeto na prática. E eu queria comentar também, importante aqui, como uma oportunidade reportada, olha que interessante, como planejado desde o início, víamos diversas oportunidades, tanto para o lado da organização, em relação à área de vendas e fidelidade dos clientes, tanto para nós, como a oportunidade de conhecimento e aplicação de um projeto de sucesso na nossa empresa. Então eu queria falar para você aí que é empresário, que é gestor, que é diretor de empresa, de que muitas vezes o que incomoda efetivamente? O que incomoda é ter um desafio oriundo da estratégia da empresa, do planejamento estratégico, e não ter a ferramenta para canalizar isso como melhoria. Isso incomoda muito, isso atrapalha muito. E o que nós estamos falando aqui? De uma ferramenta prática, útil e objetiva que vai ajudar. Veja bem, ajudar a canalizar aquilo que sai da tua estratégia e aquilo que tu pensa em fazer uma melhoria para a tua empresa melhorar, para a tua empresa ter um ganho, uma lucratividade maior, para a tua empresa ter uma satisfação do cliente melhor, para que tu possa melhorar um processo, para que tu possa inovar. Então eu queria deixar esse recado que você, quando estiver pensando, poxa, como é que eu vou canalizar todas essas minhas estratégias, todas essas minhas ações, esses meus objetivos, pensa num método de gerenciamento de projeto, de forma prática, objetiva e ágil.